Bom, o que é um verbo? Isso a gente já aprende desde o terceiro, quarto ano, né? O verbo é uma palavra que pode variar em número, pessoa, modo, tempo e voz, e indica processos de estado, mudanças de estado, manifestação de fenômenos da natureza. Nas nossas palavras, verbo é ação, estado ou fenômeno da natureza, não é isso? O professor ensina, eu gosto de língua portuguesa, há muito silêncio na sala. E hoje nós vamos ver alguns tipos de verbos. Começaremos com os verbos regulares e os verbos irregulares. Verbo regular é aquele que não sofre alteração no radical e as terminações se apresentam de acordo com o modelo de sua conjugação. O que é um radical? É a parte principal do verbo. Quando a gente tira a terminação de infinitivo, que é a R, ER e R, o que fica é radical. Então, quando eu tenho o verbo amar e eu tiro a terminação de infinitivo a R, vai ficar AM, que é o radical. Então, o verbo regular é aquele que não sofre alteração do radical. Por exemplo, quando eu vou conjugar flexionar amar, o AM, que é o radical está em verde, vai sempre permanecer. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam, amamos, amaremos, amávamos. O M, o A e o M vai sempre permanecer. O radical vai ser sempre o mesmo. Olha o exemplo de bater, né? Se eu tiro o final do infinitivo, que é ER, tá em lilás, fica bate o radical, né? Até o T. Então, se eu flexionar o verbo bater, eu sempre vou ter até o T. Batendo, bati, bateu, bateram. Então, a gente percebe que os verbos regulares, eles possuem essa característica. Todo verbo regular, ao ser flexionado, o radical ele sempre permanece. Olha o verbo partir, que o radical é até o T. Eu partir, partindo, partirei, partiram, partirão, partiremos. O T, até o T vai sempre permanecer. Significa dizer que ele é um verbo regular. Já os verbos irregulares são aqueles que sofrem alterações no radical, ou na terminação, ou nos dois, ao mesmo tempo, não seguindo o modelo de conjugação dos verbos. Então, por exemplo, se eu for conjugar, flexionar o verbo dar, quando eu tiro a terminação, né, a R, só sobra o D, que é o radical. E aí, quando eu for flexionar, o final vai sempre ser alterado. Eu dou. Mas se eu for colocar em outra pessoa, por exemplo, vai dar ele deu, ou ela, ou eles deram. Então, não tem uma regra para gente flexionar. O final vai sempre mudar dependendo da pessoa do discurso. O verbo caber, por exemplo. Eu caibo. Ele caibo? Não, ele cabe. Nós cabe? Não, nós caibamos ou coubemos. Então, a depender da pessoa do discurso, o verbo vai mudar de começo, vai mudar de final. É ouvir, terminação e R. Mas quando eu conjugo, eu ouço. Ele ouve? Não, ele ouve. Então já mudou o final. Não tem uma regra de flexão, não tem uma regra de final, não tem uma regra pra gente seguir. A gente sabe que o verbo vai ser. Então, diferente de partir, partiram, partiremos, partirão. A finalização do verbo, a flexão do verbo sempre igual, muda pouquinho a coisa. No verbo irregular, não. Cada pessoa do discurso apresenta uma forma diferente de ser flexionado. Por isso que a gente diz que ele não é regular. São verbos regulares, os que apresentam igualdade de finalização, e os outros são irregulares. Então, o exemplo aqui que nós trouxemos do verbo medir. O radical é meço, que é no meço, né? Na primeira do discurso eu meço, no presente. E no pretérito perfeito,
Medir, eu meço, aí vai ser como? Vai ficar eu medi. Ou seja, vai mudar totalmente a terminação do verbo. Tu medes. E no pretérito perfeito, mediste. Ele mede. Depois, no pretérito, mediu. Então perceba que não existe uma ordem, não existe uma regra na flexão do verbo medir, porque ele é um verbo irregular. Bom, reapresentando o conceito, regulares são aqueles que não apresentam alterações no radical e as terminações seguem o modelo da conjugação. Falo, falas, fala, falamos, falais, falo. Falei, falaste, falou, falamos, falastes, falaram. Perceba que o radical vai estar sempre igualzinho, não vai ser alterado, e o final é sempre semelhante. Já os irregulares se afastam do modelo de conjugação do verbo regular, totalmente diferente, apresentando alteração no radical e ou nas desinências. Pode ser apenas em um ou pode ser nos dois ao mesmo tempo. Ó, verbo trazer. Trago, trazes, traz, trazemos, trazeis, trazem. Trouxe, aí já muda totalmente. O final era com Z, agora é com X. Trouxe, trouxestes, trouxe, trouxemos, trouxestes, trouxeram. Perceberam a diferença? Bom, o verbo estar mantém durante toda a sua conjugação o mesmo radical, conjugando no presente no indicativo. Tem-se estou, estás, está, estamos, estais, estão. Trata-se de um verbo regular ou irregular? Essa é uma atividadezinha pra gente pensar, né? Na oralidade mesmo. É um verbo regular, né? Por quê? Porque o final sempre permanece igual. Se possível, construa frases com os verbos abaixo, conjugando-as na primeira pessoa do singular. Eu vou deixar isso aí com vocês, tá? Por causa do tempo do vídeo. Então, você vai construir aí, conjugando a primeira pessoa do singular. Quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Eu o quê? Vou responder só essa primeira, tá? Eu coloro. Ai, coloro é uma coisa tão estranha da gente ouvir, né? Mas é coloro. Reflita os verbos mencionados quando conjugados na primeira pessoa do singular. São aceitos pela norma padrão? Já adianto que não. São aceitos pela norma culta, né? A norma da gramática. Mas aos nossos ouvidos, na norma padrão dos nossos ouvidos, fica estranho eu falar eu coloro. A gente sempre tenta usar um verbo auxiliar. Eu vou colorir. Ou eu estou colorindo. Para não falar eu coloro, porque para os nossos ouvidos soa estranho. Eu fali, eu falo, eu o quê? Nevar, eu nevo? Eu nevo? Como é que vai ficar? Então, pensem sobre essa questãozinha, analisem direitinho. Lembrando a vocês que alguns verbos desse aí são verbos irregulares e outros são verbos impessoais, que são os verbos que a gente vai ver daqui a pouquinho, que não dá pra gente conjugar nas pessoas no discurso. Eu quero que vocês digam, pensem qual seria esse verbo que não dá para ser conjugado na pessoa do discurso, tá? Verbos pronominais, que é o que a gente vai ver a partir de agora, são verbos que se conjugam com pronomes oblíquos átonos. Esses verbos que em geral expressam sentimentos são chamados de verbos pronominais. Eu me sinto, ele se queixa, aqui seria queixa, viu? Nós nos lamentamos. Então, os pronomes aí é me, se e nos. Nós também, mas nós não é pronome oblíquo, nós é pronome pessoal de caso reto. Então, os pronomes oblíquos dessas orações aí é me, se e nos. O que são verbos pronominais? São verbos que precisam do auxílio dos pronomes, tá? Então, os pronomes reflexivos, que são aqueles pronomes que fazem menção à própria pessoa, lembre-se do espelho que mostra o reflexo. Então, pronome reflexivo é você olhando para você, você falando de você. Embora exerçam função de objeto direto, referem-se ao sujeito da oração ou agente da ação verbal. Eu não me vanglorio disso. Ela olhou-se no espelho, olhei para mim. Conhece a ti mesmo. Via machucando-se na escada. Então, perceba que os verbos pronominais, eles apenas são conjugados com a presença de um pronome.
conjugados com a presença de um pronome reflexivo. Então, como arrepender-se, queixar-se, ater-se, suicidar-se. Nunca me arrependo do que falo e não me queixo de ninguém. Apesar da sua origem etimológica é a origem da palavra, como a palavra surgiu. Sui, que é si mesmo, sida é o que mata, então sui, si mesmo, mata a si mesmo, né? Suicidar-se. Do verbo suicidar, mas a gente não conhece a origem da significação morfológica da palavra, então a gente não tem esse conhecimento. Já que a gente não tem esse conhecimento, a gente observa se eu tenho um pronome reflexivo, que são aqueles que estão aí, que eu citei na imagem anterior, associados a um verbo, então eu posso dizer que esse verbo é um verbo pronominal, né? Porque está associado a um pronome reflexivo. É pronominal porque está associado a um pronome. Agora, não é qualquer pronome. Não são pronomes pessoais de caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. São pronomes reflexivos. Aqueles que exercem função de objeto direto que referem-se ao sujeito, ao próprio sujeito, tá? Disse que um verbo está conjugado pronominalmente quando é acompanhado por um pronome pessoal. A Maria viu o livro e comprou-o. Verbo pronominal. Por que comprou-o aqui, no caso, vai ser um verbo pronominal? Porque ele está acompanhando um pronome reflexivo, que é o u. Porque está falando do próprio livro. Comprou o quem? O próprio livro. Tranquilo? E agora a gente... Não, nós já vimos pronomes impessoais. Não vimos. Nós vimos irregulares. Bom, a gente vai para o pronome impessoal agora. Os verbos impessoais, haver e fazer, são aqueles que não admitem sujeito. A gente viu isso quando nós estávamos vendo os tipos de sujeito, né? Que o verbo haver, ele é oração sem sujeito, porque não tem sujeito para o verbo haver. E, portanto, são flexionados na terceira pessoa do singular, sempre. No sentido de existir ou na ideia de tempo decorrido. O verbo haver é impessoal. Logo, o verbo ficará no singular. Há uma cadeira vaga no refeitório. Sentido de existir, né? Existe uma cadeira vaga no refeitório. Há 10 dias não faço exercícios físicos, no sentido do tempo decorrido. Um verbo impessoal, quando a ação não faz referência a nenhum sujeito específico ou a nenhuma causa determinada, como por exemplo, chover e trovejar, né, que são orações sem sujeitos, são verbos que têm orações sem sujeito, e outros cuja ação não é atribuída a nenhum sujeito. Há dias não o vejo. Não vejo quem. Tem um a aí, que é o verbo haver, não tem sujeito. O verbo pessoal são os verbos como escrever, ler, abrir, quebrar, que sempre apresentam a ação em relação como uma causadora produtora, como uma pessoa gramatical, né? Alguém sempre quebrou alguma coisa, alguém sempre escreveu alguma coisa, alguém está lendo alguma coisa, alguém está abrindo ou quebrando algo. Então, são verbos pessoais, sempre vai ter um sujeitinho, ainda que seja oculto. Quebraram o vidro. Não, é indeterminado. Quebrou o vidro. Quebrei o vidro. Então, os verbos impessoais, repetindo, são aqueles que não podem ser associados a nenhum tipo de sujeito, tá? Quando eu tenho o verbo haver e o verbo fazer, nesse sentido aí, no sentido de existir, na ideia de tempo decorrido, o verbo haver é impessoal, tá? Há uma cadeira vaga no refeitório, sentido de existir. Há 10 dias não faço exercícios físicos, que é o tempo corrido, que a gente viu isso no slide anterior, só para ficar fixo na cabeça de vocês. O verbo impessoal, ele é aquele, como o próprio nome já diz, ele é impessoal, não é pessoal, não pertence a ninguém, não tem um sujeito específico no comando daquele verbo, tá? Ele é um verbo sem sujeito. Sempre ficam na terceira pessoa do singular. Faz 5 anos, havia crianças na fila. Também fica na terceira pessoa do singular o verbo auxiliar que se põe junto a um verbo impessoal, formando uma locução verbal. Deve haver crianças na fila. Então, deve será o verbo auxiliar e haver é o verbo principal. O que é um verbo auxiliar? O que é um verbo auxiliar?
O verbo auxiliar é um verbo que a gente sempre coloca quando a gente tem uma dificuldadezinha de flexionar um determinado verbo, né? Lembram do verbo colorir? Eu coloro, e a gente não gosta do som desse verbo flexionado, eu coloro, a gente acha estranho. Então a gente sempre usa um verbo, eu vou colorir, ou eu quero colorir, ou eu tinha colorido. Esse vou, quero, tinha, que a gente coloca ao lado do colorir, é um verbo auxiliar. A gente usa com essa função mesmo, de auxiliar. A função dele é estar ali para estar ajudando o verbo, ou a melhorar o som, ou a melhorar a flexão para quem está falando se sentir mais confortável. É para isso que serve um verbo auxiliar, né? Ele tem essa funçãozinha mesmo de dar uma ajuda para o verbo principal, por ser um verbo complicado, por ser um verbo impessoal. Os verbos impessoais usam muito verbos auxiliares para estar ajudando na flexãozinha, certo? Bom, então, dê uma retomada no vídeo, porque esse assunto não é difícil, mas por conta da nomenclatura, a gente tem que diferenciar o verbo regulado, verbo irregular, verbo impessoal, verbo reflexivo, verbo pronominal, pronome reflexivo. Então, ao longo dessas informações, a gente precisa assistir um pouco mais, né? Mais de uma vez, até porque a próxima videoaula é a continuação, então tem mais nomenclaturas, mais formas de verbo, mais tipos de verbos diferentes para a gente estar estudando, e é necessário que se faça uma releitura, né? Na videoaula a gente tem essa opção de assistir novamente a aula física, não, né? A aula comum, não. O professor falou, ou eu anoto, ou eu presto bastante atenção, porque aquilo não vai ser repetido daquela mesma forma, né? O professor pode dar uma revisão, mas não vai ser nunca igual à primeira. Uma aula nunca é igual à outra. E aqui você tem a opção de reassistir, de relembrar, de voltar, de repetir se você não entendeu, de dar uma pausa, dar uma anotada. E então, a gente precisa aproveitar os benefícios do nosso momento, né? É o que tem pra gente no momento, então vamos focar e tentar tirar todo o proveito, o máximo de proveito possível daquilo que nos é ofertado, tá? Então, use essa ferramenta que é importante, né? Esse benefício que a gente tem nas videoaulas. Voltem, reassistam, pega para ouvir, às vezes tá distraído, mas ouve o áudio, já ajuda. Então, é um benefício que a gente tem para poder aprender mais, né? Então, por favor, não assistam a aula apenas uma vez, até porque se vocês assistirem uma vez, quando chegar no próximo assunto, vai ficar um pouco complicado, porque a tendência é sempre o grau de dificuldade aumentar, tá? Então, vou deixar a atividade do livro de gramática anotadinha aqui para vocês estarem fazendo.